Bem-vindo, bem-vinda! Seguimos na trilha da pecuária brasileira por meio da expedição Araguaia-Xingu, que desbrava uma das regiões mais importantes do setor pelo nosso Goiás. O Brasil é a maior potência da pecuária mundial. E não é para menos que o nosso Brasilzão tem o maior rebanho comercial do planeta. Isso não é fruto do acaso. Por décadas, a genética foi selecionada, melhorada, aprimorada. Do Nelore aos cruzamentos, cada escolha feita ajudou a construir o DNA da nossa pecuária. A cria fértil foi protagonista nessa jornada, viu? Uma história que começou com os primeiros rebanhos e hoje leva ao campo resultados que impulsionam o Brasil. Neste quinto capítulo, a expedição revela como a ciência da genética transformou o boi em um patrimônio nacional. Vamos juntos conhecer o DNA da pecuária no nosso Agro em Movimento especial Expedição Araguaia-Xingu, um oferecimento especial da Cria Fértil e da M2 Agro. Somos produtivos e também somos sustentáveis na produção de carne. Goiás é referência na bovinocultura de corte no Brasil. Isso se deve à vocação do pecuarista em cuidar do pasto, da nutrição, do manejo sanitário, mas principalmente na escolha da genética. Qual o segredo do sucesso da pecuária de corte goiana que movimenta plantas dos maiores frigoríficos do mundo? Será que a resposta está no acervo genético do rebanho ou no melhoramento? Hora de pegar a estrada e descobrir o DNA da pecuária goiana. Nossa comitiva visitou cases de sucesso no Vale do Araguaia. Propriedades que são referência na pecuária nacional. É simples entender por que a raça Nelore representa 80% do nosso rebanho. Não é à toa que a raça Nelore representa a grande maioria do nosso rebanho nacional. A raça ela é perfeita para a nossa pecuária tropical. Ela é rústica, fértil, funcional e aceita os desafios propostos pela pecuária moderna quanto o assunto é desempenho. A família do Paulo Leonel cria Nelore e está no Vale do Araguaia há muitos anos e relatou à nossa equipe a experiência dele com a genética Nelore. Nós trouxemos o gado Nelore pior para cá, foi uma iniciativa minha. Eu queria provar o gado na realidade do país, que era isso que me interessava. Que eu não acredito que um gado que viva nas terras de São Paulo, do Paraná, terras de muita cultura, vive em qualquer lugar do Brasil e não vive. Eles vivem ali. Aí eles, em outra terra, eles têm deficiência de produção. E você levando a genética dessa para outro lugar, você vai levar com esses mesmos problemas, com a exigência. E quem vive no Brasil Central, que não somos só nós, tem milhares de produtores, lógico. Ele não, ele é a realidade do país, são cervejas de seca, cerveja de chuva. Ricardo Passos, médico veterinário, pioneiro no uso de inseminação artificial, conta um pouco de sua experiência sobre a pecuária de cria. Nós estamos aqui trabalhando na produção de bezerros de qualidade em Goiás tem 32 anos. E o Vale do Araguaia sempre foi um vale muito produtivo, um vale com muito potencial de crescimento de pecuária. E hoje a gente vê que a gente acertou em estar acreditando na cria, acreditando no melhoramento genético como ferramenta de melhoria de produção. Alguns trabalhos usam um programa de melhoramento genético para estabelecerem seus critérios de seleção. Não, o doutor Chiquinho, assim, ele era um senhor já da idade que ele tinha. Da idade que ele tinha, ele era um senhor de visão de 30, 40 anos para frente. Ele já corria atrás do que nós temos hoje. Precocidade, ele já corria atrás, IAPF, embrião, tudo isso ele já corria atrás. 15 anos atrás, já corria atrás disso, 20 anos atrás. Touro nosso central, nós temos touros centrais hoje. Estamos usando dentro do nosso gado.
Hoje estamos com 3 touros central e tem mais 8 no teste do Qualitas esse ano. Aí assim, todo ano nós estamos conseguindo pôr os touros na cabeceira do Qualitas. Todo ano, graças a Deus. Precocidade é um dos pilares na seleção do Nelore DRX. Por lá, eles têm alcançado excelentes resultados com as precocinhas, que são inseminadas entre 12 e 14 meses. Mas o recado do gaúcho sobre o tema foi direto. Dá certo a precocinha. Dá certo. Tá. Precocinha combina com 2 coisas: genética e nutrição. Se não tiver nutrição, não tenta fazer precocinha, não, que você vai andar para trás. O planejamento genético com estratégia e todas as ferramentas disponíveis hoje pode auxiliar o produtor a alcançar os resultados que deseja. Dentro dos fornecedores, vários que nos ajudam, principalmente na parte de planejamento e estratégias que serão utilizadas na estação de monta. Então a gente faz uma análise dos dados da estação anterior, ajusta as estratégias para a próxima estação de monta. Esse trabalho hoje ele é feito sim, com um peso maior com o pessoal da Alta, né, lá via um programa que eles têm específico para atendimento de alguns clientes, e isso tem gerado bons resultados dentro da fazenda, principalmente essa parte de planejamento estratégico. A pecuária de cria tem se mostrado cada vez mais importante na cadeia produtiva, e os recriadores e terminadores querem o bezerro dessa vaca perfeita. E para você, se você fosse desenhar uma vaca ideal, ela tinha que desmamar um bezerro, com que idade, com que peso, como que seria essa vaca? Não, bacana, essa é uma pergunta boa, porque a gente tem nos desafiado bastante, principalmente com relação à idade ao primeiro parto das novilhas, né? Entendi. Então, nós tínhamos, né, até então, algumas categorias que hoje a gente já não tem mais, como as novilhas regulares de 3 anos, novilhas de aproveitamento. Então, essas categorias nós já tiramos dentro do nosso sistema de produção. Hoje nós estamos trabalhando apenas com novilhas regulares, entrando na estação de monta entre 20 e 22 meses. Certo. Ou seja, se ela entra com 20, 22 meses e emprenha, 9 meses depois, ela pare o primeiro bezerro e 7 meses depois ela já entrega a primeira produção. Entendi. É entregar um bezerro de qualidade para você antes dos 36 meses. Com certeza. Mas entre o bezerro e essa carne de qualidade, estão importantes personagens na terminação desses animais. Então a gente acredita muito nisso, trabalha há muitos anos voltado à produção de bezerro de qualidade, que é a principal matéria-prima para se fazer um boi gordo. Se você tem um bezerro de qualidade, você vai produzir um boi de qualidade. E produzir um boi de qualidade quer dizer que a gente vai estar levando para a mesa do consumidor uma carne nobre, da melhor forma possível, uma carne saudável e que é baseada em produção com sustentabilidade. Aqui é a base de todo o nosso projeto e é onde faz toda a terminação do nosso rebanho para ser entregue para a indústria, né? Então aqui, além do confinamento, nós temos a fábrica de ração que atende toda a nutrição de todo o rebanho da recria. Temos a estrutura de gestão, de manutenção, de equipamento, máquinas, tudo elas são concentradas aqui na Favorita. E os desafios maiores que tem no caso de um projeto desse que trabalha com animal de qualidade é justamente a genética que tem hoje no mercado disponível e a quantidade de uma genética diferenciada ela é muito pequena, né? Muito pequeno. Então quando você vai tratar de um volume igual agora, o Dr. Kiko tomou uma decisão de dar uma crescida no rebanho aí, no volume aí de 30 mil cabeças para comprar ela num prazo curto. Aí você vê mais ainda a dificuldade de você juntar um gado que tem uma genética que vai desempenhar bem, que vai ser abatido aí até 2 anos, com acima de 20 arroba, com qualidade, porque o princípio de tudo para você fazer isso é bem a genética, né? Essa boiada aqui é totalmente crioula da Fazenda Santa Fé, uma boiada que a gente tem matado aí com média de 21 meses, 21 arroba, né? Então é o boi 777, oriundo de uma genética bem apurada que a gente vem trabalhando e dando aí seus 56 de rendimento de carcaça, com um GMD aí de 1,8 kg e um GDC de 1,360. Parabéns aí pelo resultado que vocês estão obtendo aí, trabalhando a genética, trabalhando a sanidade. A gente costuma muito a falar que a genética sozinha ela não vai. A gente precisa dos pilares básicos para esse animal que a gente faz o melhoramento genético poder desempenhar esse potencial genético que a gente espera dele.
E esse pilar, ele parte da nutrição, ele parte da sanidade, ele parte do manejo. Então, assim, a genética sozinha, ela não vai. A gente precisa ter um conjunto de fatores para que esse animal venha a explodir todo o potencial genético que a gente vem anos de idade trabalhando dentro dos sumários para ele poder corresponder no campo, corresponder na recria, corresponder no confinamento, que é o caso que nós estamos aqui presentes. Exatamente. E a gente tem uma pecuária de ciclo curto, que é o objetivo nosso. Justamente. Percebemos que a variabilidade genética é grande, apesar da base do nosso rebanho ser em sua maioria Nelore. A evolução da genética, ela tem sido muito grande, a velocidade muito grande, e a genética hoje nos dá muitas opções. Depende do mercado que cada produtor quer inserir. E isso ele tem que olhar com muito bom gosto e muito bom olho e muito cuidado para saber se ele está preparado para aquele mercado, se a estrutura dele pode desempenhar bem os animais que ele escolheu. Mato Grosso hoje tem um rebanho maior que a Austrália, maior que a Argentina, e isso é muito bacana da gente ver. Mas a gente ainda tem uma produtividade muito baixa, principalmente pela falta de aplicação de conhecimento e tecnologia no campo, na área da pecuária. Eu acredito que uma expedição igual essa, Araguaia-Xingu, ela tem muito a ver com o que a gente está falando, com o que a gente acredita, de estar levando para discussão, reconhecendo cases de sucesso, e discutindo esses cases de sucesso e como que ele pode agregar na vida da propriedade, no negócio de cada um, e cada vez mais acreditando na pecuária, onde se respeita os animais, respeita as pessoas e respeita o ambiente. E a nossa comitiva segue em busca de mais informações e boas histórias no Vale do Araguaia goiano, entendendo os desafios enfrentados hoje e as projeções de futuro. Desafios que a gente vai conhecer juntos no próximo episódio. Até breve! Pois é, nossa trilha agora é na nossa resenha. Vamos falar um pouco mais sobre o DNA da pecuária, falar sobre a genética, que é fundamental, mas, além disso, né, outras engrenagens que movem esse momento que nosso zebu, nosso Nelore em especial, vai atingindo números que são cada vez mais impressionantes. Por isso, estamos aqui num time seleto, um time de peso, para falar exatamente sobre essa importância. Aqui, começar na ponta, quero agradecer a presença do Leandro Diógenes, que é vice-presidente da Associação Novilho Precoce. Leandro, obrigado por estar aqui. Obrigado. É um prazer. Eu que agradeço primeiramente ao canal Terra Viva, agradecer também ao Marcelo por o Novilho Precoce estar inserido nesse projeto grandioso, que é a Expedição Araguaia-Xingu, no qual eu estou hoje apresentando o nosso presidente Ricardo Faleus, que fez a nossa inserção nessa grande parceria aí, e o Novilho Precoce está com grandes associados hoje, ajudando o estado de Goiás a produzir esse animal de qualidade, e essa qualidade não seria possível ser produzida sem o maior pilar, que é a genética. E espero a cada dia mais estar somando juntamente com essa equipe de peso. Com certeza. Bom, o nosso Ricardo Passos aqui, né, que é diretor da Cria Fértil, trazendo também a sua visão. E claro, né, nosso bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente, no nosso estúdio do Araguaia-Xingu, para esse momento aí que a gente vai desbravar ainda mais sobre a genética brasileira. Olha, para mim é um privilégio participar desse projeto. A hora que foi convocado aqui pelo nosso amigo aqui, o Marcelo, me coloquei à disposição de imediato, porque eu acredito muito na pecuária, acredito muito no Vale do Araguaia, no Vale do Xingu, e acredito que a genética é a base para que quem quer realmente ter sucesso na pecuária invista para ter os melhores resultados. E para que a gente possa também servir lá na mesa um produto, uma carne de qualidade. Nós precisamos de ter uma genética boa. Com certeza. E aqui ao meu lado, chefe da comitiva, Marcelo Machado, CEO da M2 Agro. Marcelão, parabéns mais uma vez, obrigado por mais uma vez juntar uma galera para falar sobre a verdade do nosso setor e, claro, trazer informação de qualidade que, para mim, informação, né, puxando sardinha para o jornalismo, é uma missão fundamental para quem quer ter um bom sucesso dentro da porteira. É isso aí, Pedrinho. Vamos aí para o nosso 5º episódio dessa temporada Edição Goiás. E eu falo que a Expedição Araguaia-Xingu tem essa particularidade de fazer um exército de generais, né?
Nós tivemos aqui grandes nomes que passaram aqui já, e hoje estamos aqui com esses dois propulsores aí da genética e da carne de qualidade, que é o, o Ricardo, Dr. Ricardo Passos aqui, médico veterinário e conhecedor de genética, e o Leandro aqui, produtor, classista como dessa associação importante para o Estado, para todo o Brasil. Exatamente, números que de fato eles trazem para a gente, que balizam o setor e fazem com que tudo que a gente está acompanhando hoje em dia, de fato, venha mostrar essa pecuária do futuro, porque aqui no presente a gente vai conseguir colher um depois, né? Um ponto interessante, queria até começar com o Ricardo, é a questão da precocidade. Foi algo muito debatido que a gente trouxe nesse 5º episódio. O que hoje os números apontam para chegar neste resultado que o Brasil tem de precocidade? Nós estamos acompanhando, né, cada vez mais dentro do rebanho, principalmente aí no nosso Araguaia. Pedrinho, uma das coisas que a gente tem observado e que é um fato de grande importância e relevância na pecuária nacional é que tem alguns rebanhos que investiram muito pesado na seleção dessa precocidade que você falou aqui para gente. E esse investimento, ele tem vários pilares, e um deles é ter uma base muito estruturada de rebanho de fêmeas na fazenda. Você tem que ter boas matrizes para que vai replicar essa genética. E fazer investimento em genética que está voltada para os números, a produtividade. Existia um tempo na seleção do Nelore brasileiro que era muito mais direcionado às características raciais. E esse processo levou a se formar um padrão de animal, mas que de alguma forma não estava medindo produtividade. Hoje, para a gente ter realmente uma genética precoce, ter mais produtividade, ter mais competitividade do mercado mundial, a gente precisa de usar as DEPs que estão ali avaliados os animais, usar a genômica e usar ferramentas de seleção objetivas e que nos amparam com números as tomadas de decisão e seleção. E aliado a isso, uma nutrição adequada, sanidade adequada e um manejo equilibrado. Isso vai nos transformar em uma potência que já somos no volume, mas ainda na média nós temos uma produtividade que ainda baixa na pecuária nacional pelo potencial que o nosso rebanho tem, que o nosso zebu tem nessa evolução de mais de 30, 40 anos de seleção. A fêmea Nelore é a fêmea mais eficiente do mundo de conversão de matéria seca a pasto em quilos de bezerros desmamados. Então, por isso que é um dos motivos que essa raça veio para o Brasil e dominou o mercado. Quase 80% do rebanho nacional ou é zebu ou é azebuado, e a maioria dos zebus vem da raça Nelore. Exatamente. E, Ricardo, é interessante que quando se fala sobre precocidade, nos dá a entender em relação à produção, à fertilidade, que também é importante. Nós tínhamos aí fêmeas que talvez iriam para a estação de monta, ou iriam ser desafiadas com 3 anos, talvez. Depois partimos para essas fêmeas aí a serem desafiadas aí com 2 anos, e hoje já tem trabalhos como o Nelore DRX, já tem feito ali em relação às precocinhas, mas isso é uma realidade, porque vários projetos, apenas usando tecnologia, já têm desafiado vários animais. Ou seja, sim, a precocidade ela faz referência à reprodução e um bezerro a mais na vida daquele animal, mas também em relação à terminação, né, a carne. Exato. Nós tínhamos um boi de 5 anos a pasto ou mais, depois nós partimos para o boi de 3 anos. Hoje em dia, são poucos animais dos grandes projetos que são abatidos acima dos 2 anos. Então, ou seja, estamos produzindo mais, melhor, no mesmo espaço de terra e também sendo sustentável. E essa realidade, hoje, são para poucas fazendas que têm toda a condição de estar desenvolvendo esse trabalho. Mas a gente precisa de lembrar que colocar a genética nos rebanhos é um processo demorado. Às vezes você não vai utilizar a reprodução do animal precoce nesse momento, mas você tem que começar a utilizar touros e inseminação dos animais da genética do seu rebanho, que em algum momento você possa estar utilizando aquele potencial genético. Mesmo porque quando a gente coloca animais em reprodução com 2 anos, se a gente tiver genética precoce, a maioria deles vai estar empreendendo logo no início da estação de monta e vai estar ficando mais tempo no rebanho, ou seja, tendo uma performance produtiva durante a vida dele muito melhor. E precocidade, às vezes, a gente confunde muito com ganho de peso. Tem animal que ganha muito peso e ele não é precoce sexualmente.
Então, esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio que a gente precisa de buscar, ele é muito, vamos falar assim, difícil do ponto de vista de um volume grande de rebanhos. Exatamente por quê? Porque o brasileiro, ele tem aquela vaidade de querer cada um desenvolver o seu trabalho do seu jeito, da sua maneira, com a sua particularidade. Na verdade, a gente precisa de trabalhar e de ter um padrão. A falta de padrão no rebanho nacional que nos impõe esse preço, Marcelo, que é uma das carnes mais baratas do mundo. Se a gente tivesse padrão, a gente tinha valores muito maiores do que a gente está comercializando hoje, principalmente para o mercado internacional. Então, nós precisamos de começar a trabalhar cada vez mais buscando esse padrão, buscando um animal que tem bom acabamento, bom rendimento e morre antes dos 2 anos de idade. E buscando uma genética que tem fêmeas entrando em reprodução cedo e entregando um bezerro de qualidade cedo para o rebanho. E a cria ainda é, no Brasil, a atividade que menos usa tecnologia. Aí você pode imaginar que, isso é bom, isso é ruim. Se a gente já está como um dos maiores players do mundo, produzindo e vendendo muita carne no mundo em volume, não em preço, e ainda temos um ganho grande de produtividade na cria, Pedrinho, nós podemos fazer muito mais. O melhoramento que era conduzido só para você a melhorar os padrões, né, de característicos da raça, mas você olhar os pontos que precisavam ter mais produtividade, esses ganhos. Como é que foi essa mudança e como é que você vê também esse abraço por parte do pecuarista? Essa mudança ela é essencial e automática na evolução da linha do tempo, porque, como o Ricardo disse, em Minas Gerais, com um animal de potencial genético melhor, você vai ter um potencial com características de crescimento nele, com certeza, maior ganho de peso e com certeza esse animal ele vai ser abatido mais rápido, né? Um período curto, menor de tempo. Então, é só vantagem, é ganho para o produtor, é ganho para a indústria e ganho para o Estado. O que falta, e estamos em busca como associação, ao meu ponto de vista, é ter-se um incentivo no qual os líderes políticos aí estão nos bastidores correndo atrás, para que incentivem o produtor a produzir mais esse animal, como se tinha antigamente, em meados de 1995, para que o Estado, o produtor, a indústria, produza cada vez mais, porque, como o Ricardo disse, retificando novamente, nós podemos alcançar números bem maiores do que estão sendo produzidos hoje. São números aí, né, Marcelo, que a gente acompanha na expedição e que tem um pessoal que está com essa coragem de realmente enfrentar isso, porque é um problema, né, mas é uma solução ao mesmo tempo, porque sempre você vê esse comparativo da carcaça, eu acho muito interessante, né, o que o Ricardo trouxe, o preço da arroba lá fora e aqui, por quê? Porque é muito caro produzir, é lutar, é uma tarefa árdua, a expedição mostra isso. Né? De fato, é suor no rosto, encarando o mercado, encarando o desafio, né? Questões sanitárias, questões assim, diversas envolvendo um setor que desafiam de fato, mas ao mesmo tempo precisa melhorar essa remuneração, essa padronização. Ela não. Eu quero jogar uma provocação aqui para todo mundo. Ela está a passos muito longos ainda ou a gente consegue encurtar isso? Pedrinho, o produtor, o pecuarista dessa pecuária tropical que representa a grande maioria do centro-norte do Brasil, essa pecuária de cria principalmente, que deixa a pecuária de corte de pé, os produtores estão animados e têm usado ferramentas para isso, para produzir. Agora, entre os desafios, que é um tema que nós vamos falar aí nos próximos episódios da expedição, o produtor sofre muito, por exemplo, com a falta de incentivo, já se viu? Usa tecnologia, faz um trabalho sustentável, faz um trabalho aí de social, praticamente, levando conhecimento, envolvendo toda a sociedade do negócio, mas o Leandro mencionou aí de um incentivo que tinha 30 anos atrás. Ora, bolas, mas que barbaridade é essa? Como mesmo que as autoridades, o governo, que seja, estadual, federal, municipal, como que não estão reconhecendo isso, né? Então, assim, nós somos competitivos, nós somos produtivos, mas é muito importante um trabalho, por exemplo, como o do novilho precoce, que tenta articular nesse meio aí, querendo um pouco
que não seja atrapalhado, já ajuda, né? Em vez de aparecendo cada vez mais com mais impostos aí. Então, Ricardo, nesse ponto que o Marcelo trouxe, mais do que o Leandro, né? Aproveitando a questão séria, né, que você intitulou, dessa mudança que precisa ser feita, como é que a gente chega neste ponto? Qual que é o futuro daqui para frente, nesse momento que a gente já tem uma visão sua, principalmente em relação a essa mudança para o mercado? Olha, o que eu vejo é que a gente precisa de entender que, primeiro, é o mercado que precisa de reconhecer a qualidade do nosso produto. Esse é um ponto fundamental. E a partir desse reconhecimento, as pessoas vão estar mais estimuladas, cada vez mais, Pedrinho, a produzir melhor. E tudo começa com um bezerro de qualidade. A partir do momento que você tem um bom bezerro, o criador vai estar mais bem remunerado, o recriador vai ter melhor desempenho na sua propriedade e o invernista vai ter melhor desempenho na engorda. E quando esse animal chegar lá na indústria, esse animal ele vai te entregar uma carcaça de melhor qualidade com melhor rendimento. Então, qual que é a base que você perguntou? A gente investir cada vez mais os nossos esforços na melhoria da cria, porque todos os lugares do mundo o bezerro é valorizado, e isso vem acontecendo no Brasil nos últimos 3 ciclos. E cada ano que passa, a gente vê essa valorização. Então, é o reconhecimento do mercado que vai transformar os criadores em produção cada vez melhor e vai melhorar isso lá na ponta da cadeia até chegar na gôndola e na mesa e no prato do consumidor. E com isso continuar investindo, né? Novos programas. Exatamente. A adesão é fundamental para sequenciar, porque a padronização ela só se mantém a partir do momento que está todo mundo na mesma sintonia. Apesar de um Brasil diverso, né? Uma situação, nós temos o nosso Alvale, por exemplo, que tem uma fronteira ali, podemos dizer, uma divisa com outro bioma, então, tudo muda, acaba cada característica, mas precisamos estar todo mundo na mesma sintonia, como o Ricardo falou, para sequenciar isso. E é o que hoje o Novilho também, a associação, pensa nesse sentido, né? Com certeza. Nós hoje voltamos o produtor a produzir com estratégias, né, de qualidade melhor esse novilho precoce, através de cursos, capacitação, através de campos que realizamos, juntamente com empresas parceiras, juntamente com alguns órgãos do Estado também, para ele estar se preparando cada vez mais o impacto financeiro, né? Porque sempre o objetivo é produzir melhor, gerando menos impacto financeiro. Então, juntamente com essas empresas parceiras, nós levamos a eles diminuir esse impacto financeiro e produzir também com mais qualidade. Exatamente, essa é a eficiência. Pessoal, infelizmente nosso tempo acabou, mas a gente segue a prosa em outra oportunidade. E claro, o pessoal entrando em contato com vocês também. Leandro, obrigado pela sua participação, por ter vindo aqui. Claro, foi um momento propositivo para a gente levantar, inclusive, assuntos que vão ampliar o debate daqui para frente. Com certeza. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. E qualquer dúvida, estamos na Pecuária de Goiânia, no nosso escritório, na nossa sede. Quem quiser nos seguir, Novilho Precoce Goiás, muito obrigado mais uma vez. Valeu. Ricardo, obrigado pela aula. Mais uma vez agradeço ter aberto seu conhecimento para a gente e lançado questões que são importantíssimas para o pessoal refletir sobre essa questão da nossa pecuária mais eficiente. Olha, Pedrinho, para mim é uma satisfação muito grande estar aqui. É uma satisfação estar participando desse projeto Araguaia Xingu, de ter aqui o nosso comandante aqui máximo aqui do lado aqui, que está lá no, como se diz, tá nas margens do Xingu e do Araguaia, trabalhando a vida inteira e desenvolvendo pecuária, fazendo um trabalho de qualidade, e de trazer um pouco desse conhecimento e dessa vivência nossa da cria fértil aí de mais de 30 anos, produzindo bezerro de qualidade. E pode ter certeza que cada dia que passa eu acredito mais nessa pecuária, acredito mais no Brasil e acredito mais na nossa capacidade de transformação e mudança e de evolução e crescimento. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Marcelão, obrigado por mais uma vez a gente abrir esse espaço e, claro, ampliar o debate, porque isso é enriquecedor. Parabéns. É isso aí, Pedrinho. Vamos em frente. Com certeza. Obrigado aí pela sua audiência, pela sua companhia, mas antes registrar os agradecimentos daqueles que acreditam nesse projeto também, a Maca Motors, a Bejante Software Pecuário, a Dinâmica TRR, a Organics, a Cria Fértil Agro Group, a Dinâmica Agro, a MR Vats, a Suprema Ambiental, a Pousada Asa Branca, Alcântara Pinto Advocacia, a Chirumudas, claro, né, nosso Novilho Precoce e com a realização da M2 Agro e, claro, mídia oficial do canal Terra Viva.
que traz aí, né, o nosso slogan principal, que é que o canal de quem planta e cria. Obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente se vê no nosso próximo encontro.